Olá, estamos aqui para mais um vídeo para a meditação da Palavra de Deus e o tema que vamos refletir neste momento é a liberdade do Espírito Santo. Por isso convido você a pegar a Palavra de Deus e eu vou pegar a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do 44 seguinte. A Palavra de Deus vai dizer assim: Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã, pois eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor. Meditando então essa palavra sobre a liberdade do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele começa a atuar nos ouvintes que estavam ouvindo a palavra de Deus. Olha a importância de ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. Aqueles irmãos que estavam com Pedro foram mergulhados naquele momento no Espírito Santo, mas também os irmãos pagãos, isto é, os irmãos que não eram judeus, que aqueles irmãos não judeus que não praticavam a lei de Moisés eram considerados pagãos. Então, eles também não praticavam a lei. Eram como se fosse alguém que adorasse a outros deuses, que não fosse o nosso Deus verdadeiro. Só que eles estavam ouvindo a palavra de Deus e também foram mergulhados, foram batizados no Espírito Santo naquele momento. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, assim como também foi derramado sobre os judeus. E começaram a falar em outras línguas estranhas, começaram aquela manifestação do Espírito Santo na vida deles. Então Pedro percebeu que eles estavam cheios do Espírito Santo. E qual foi a atitude de Pedro? Pedro disse: podemos negar a água do batismo? Olha bem, eles nem eram batizados, nem tinham recebido ainda o sacramento do batismo e receberam o Espírito Santo. Olha a liberdade do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. E hoje o Espírito Santo também ele tem essa liberdade para agir em cada um de nós. O Espírito Santo tem liberdade para agir como quiser e onde quiser. Então Pedro fala: podemos negar a água do batismo a esses irmãos? E fez com que eles fossem batizados naquele momento, em nome do batismo, em nome do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, olha a ação de Pedro, olha o poder que Pedro tinha ao anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando foi anunciada, aqueles irmãos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha o poder de Pedro, o primeiro líder, o primeiro papa. O primeiro papa que estava atuando ali, pregando a palavra de Deus no início do Atos dos Apóstolos, vai falar muito de Pedro. Pedro estava pregando a palavra, Pedro estava trabalhando firme. E o que eu achei interessante, irmãos, é que Pedro, como o primeiro papa, ele vai... Por meio de Pedro, o Espírito Santo começa a agir em outros povos. A gente chama isso de Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica é a verdadeira Igreja universal. Por que ela é universal? Porque ela atinge todos os povos. E o Espírito Santo e a Palavra de Deus atingiu ali, vamos dizer assim, todos os povos que estavam ali, porque
Deus e o Espírito Santo não faz distinção de pessoas. Então, a Igreja Católica é essa igreja que atua, que derrama o Espírito Santo por meio dos líderes da Igreja Católica, por meio das lideranças, por meio do Papa, por meio dos bispos, por meio dos padres, diáconos e por meio daqueles que pregam a palavra de Deus com autoridade. Então, ela é universal porque ela abrange todos os povos e não apenas uma minoria, não apenas uma parcela do povo de Deus, mas a missão da Igreja Católica é atingir todos os povos, assim como Pedro, o primeiro Papa da Igreja. A palavra de Deus agiu muito na vida de Pedro. Eu me lembro aqui que em uma outra passagem da Escritura, do Atos dos Apóstolos, vai dizer que a sombra de Pedro curava as pessoas. Aonde Pedro passava, a sombra dele libertava as pessoas. Então veja o poder da autoridade da Igreja Católica, que nós possamos compreender, que nós possamos meditar esta palavra tão rica em significado, essa palavra que toca os nossos corações, essa palavra onde o Espírito Santo começa a agir em cada um de nós, por meio desta palavra. Se você estiver neste momento ouvindo a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo na sua vida. Peça ao Espírito Santo para que você também seja mergulhado nesta graça do Espírito Santo em sua vida. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.